Amém? Você pode se sentar, querido. Amém. Hoje o pastor Valcir, junto com um grupo de irmãos, estão na PIB Marília, recebendo de Deus num tempo de imersão. Alguém aqui já foi na imersão? Já? Quem já foi na semana de imersão? Amém, já foram, já. É um tempo muito precioso de confronto, de oração, de busca, de aprendizado. E com certeza eles retornarão de lá muito cheios do Espírito Santo. Mas nós que estamos aqui, nós vamos meditar na palavra do Senhor também. Amém? Porque o Espírito do Senhor que está lá, está aqui também, amém? Está sobre a sua vida, sobre a minha vida, para a glória do Senhor. Obrigado, irmão. Quero compartilhar com vocês um texto, alguns textos, de algo que o Senhor já ministrou no meu coração já há algum tempo. E acredito que seja algo que nós precisamos ouvir, nós queremos ouvir. Eu já vi pessoas dizer assim: eu gosto daquelas mensagens cajadada, que puxa a orelha. Eu gosto um pouco, eu gosto um pouco. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre promessa de Deus, amém? Nós vamos ouvir de promessas. Nós vamos ouvir de um Deus que cumpre promessas na sua vida, amém? E não só um Deus que cumpre promessas, um Deus que libera promessas para você. Um Deus que na sua palavra, Ele deixa muito claro que Ele tem desígnios, Ele tem palavras para a sua vida, que te levarão a lugares de bênção, lugares celestiais, amém? E hoje você vai receber na sua alma, no seu coração, aí no seu espírito, uma palavra que vai fazer você se lembrar da promessa de Deus para a sua vida, amém? E lembrando que as promessas de Deus, elas se cumprem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, amém? Eu quero ler dois textos com vocês. Um está os dois no livro de Isaías, o profeta. Isaías capítulo 64, versículo 4.
Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Deixa eu dar um sinalzinho. Que todos possamos entender. Seja muito bem-vindo, ô Branco, seja muito bem-vindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós dizemos que aqui não é uma igreja para você frequentar, que é uma família para você pertencer. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos pela tua palavra. Te glorificamos porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que tem nos olhado, que tem nos tocado e que se faz presente neste lugar. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Ministra sobre os nossos corações. Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, porque tudo, Pai, pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, em tempos de dificuldade que nós temos passado, de um tempo para cá, talvez aí aproximadamente 2 anos, onde as dificuldades se tornaram comuns para todos, os mesmos problemas traziam medo para todas as pessoas. Estava conversando com o Samuel ali em cima, e nós estávamos falando desses dias que nós estamos passando. Eu disse assim, olha, é tempo de acreditar nessa palavra, de se acreditar num Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Querido, porque se nós não nos apegarmos nessa palavra, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós não temos mais aonde nos apegar. Como num momento de dificuldade, onde pessoas perderam pai, mãe, filhos, amigos. Se eu pedir para erguer a mão aqui, todo mundo conhece alguém que se foi durante esses 2 anos. Com certeza a maioria conhece. Onde enfermidades nos assustaram, querido, é tempo de acreditar que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, porque o nosso tempo tem sido um tempo de espera. Quem aqui, só por curiosidade, precisou ficar de quarentena nesse período aí? Ergue a mão assim, ó. A maioria. E foi um tempo de espera. Um tempo para quem é muito ansioso, para quem tem que fazer muita coisa, ficar fechado dentro de casa, esperando a hora de receber um telefonema. E alguém dizer para você, olha, pode sair. Meu Deus, que tempo desesperador. Por isso que é necessário nós nos apegarmos nessa palavra. É tempo de acreditar num Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque se você tem que esperar, querido, espere em Deus. Amém? Se você tiver que dar um tempo de respirar, faça isso na presença do Pai. Porque o texto diz que Deus trabalha em favor de você se você estiver esperando nele. Eu gosto quando a Bíblia diz assim, quando o profeta diz que desde a antiguidade, porque vamos levar em consideração que esse texto aqui foi escrito há mais de 3.000 anos, e há mais de 3.000 anos, o profeta já dizia que naquela época, desde a antiguidade dele, não existia Deus assim. Nós estamos dando aula no domingo de manhã, escola bíblica dominical, estudando teologia. E algo que toda aula, a maioria das aulas nós mencionamos é que em outras culturas, em outros lugares, em outros tempos, os povos adoravam deuses, mas nunca se ouviu falar de um Deus que faz o que Ele faz pelo seu povo. Um Deus que para céu, um Deus que para o tempo, um Deus que abre mar, um Deus que manda o maná no deserto, um Deus que quando o povo murmurou, mandou outras coisas. Um Deus que além de suas promessas, enviou o seu único filho, para morrer por mim e para morrer por você. Amado, desde a antiguidade, nunca se ouviu falar de um Deus que faça isso. Um Deus que se relaciona com o seu povo. Amado, você pode crer
num Deus que tem promessas para a sua vida. E esse Deus que prometeu na vida de Isaías, na vida do povo da antiguidade, promete para você e Ele vai cumprir na sua vida. Amém? E nesse tempo, falando de promessa, das muitas e muitas promessas que Deus tem na sua palavra, querido, eu quero mencionar algumas, que também está registrada aí no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Isaías 58, 11. Só para você se situar, o capítulo 58 de Isaías, ele fala sobre o jejum que Deus espera do seu povo. Isaías 58 começa dizendo assim: Deus usando o profeta para trazer uma palavra de exortação para o povo. E ele diz assim: olha, vocês estão jejuando de forma errada, porque vocês fazem o jejum, a consagração de vocês, mas vocês ficam desejando a morte dos outros, e vocês ficam questionando. Na sua casa, leia lá Isaías 58, 1. E Deus começa a dar alguns direcionamentos. E Deus fala assim: olha, o jejum que eu quero é que você atenda o estrangeiro, que você cuide das viúvas. Não está falando que Deus não aceita o jejum de alimentos, não é isso. Deus não aceita jejuns da hipocrisia. Aquele jejum onde as pessoas fazem como se fosse uma troca com Deus, como se fosse uma barganha. Deus não barganha com ninguém, porque Ele já age na vida do seu povo, no seu tempo. E Ele está dizendo aqui que aquele povo queria barganhar com Ele, e Ele não aceitava. E aí Ele diz, e começa a dar direcionamento: olha, o jejum que eu quero é que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaça a atadura da servidão. Deus, Ele começa a trazer um direcionamento para o povo. E quando o povo ele recebe um direcionamento da parte de Deus, meu querido, quando a igreja está debaixo de um direcionamento da parte de Deus, só tem um caminho: receber as promessas de Deus. Andar debaixo de direcionamento de Deus leva você a receber as promessas de Deus. Ouvir o direcionamento de Deus faz com que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Então, depois de Deus dar o direcionamento para o seu povo, Ele diz assim: olha, então vocês, no versículo 9, então vocês clamarão, e o Senhor vai te responder. Quando você clamar ao Senhor, quando você receber o direcionamento de Deus, e você ouvir o que Deus está falando para você, você vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai te responder. O Senhor vai te ouvir. O Senhor vai ouvir o seu clamor. E dentro desse clamor que você vai fazer diante de Deus, com certeza, você tem coisas no seu coração. Coisas que você gostaria que acontecesse na sua vida. E é em cima disso que as promessas de Deus, elas começam a se cumprir. Amém? Porque existem promessas que são muito específicas para você, mas tem promessas que é para todo o povo. Eu quero trazer para você uma promessa que é para toda a igreja, que você não vai estar fora dela, que quando Deus começar a fazer se cumprir, você vai ser alcançado em nome de Jesus, porque está debaixo da tua palavra. Isaías 58, 11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Há uma série de promessas nesse versículo, e nós vamos ficar só com essas aqui, porque a primeira coisa que Deus fala é: o Senhor te guiará continuamente. Lendo esse texto, você vai se lembrar, talvez você se lembre, que uma das últimas palavras de Jesus, enquanto estava com os discípulos, lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, é que o Senhor estaria contigo até o final dos dias. É uma promessa de Deus andar com você, estar com você continuamente. Amado, enquanto nós às vezes queremos buscar a Deus em determinados momentos,
Deus quer estar com você continuamente, até o final dos tempos. A vontade de Deus, a promessa de Deus para a sua vida é Ele estar com você continuamente, te guiando. É promessa de Deus. Imagina um Deus que promete andar com você continuamente. Imagina um Deus que promete estar com você em cada momento da sua vida, bom ou mal. Eu não sei quantos já leram um livro. Há um livro que chama assim, Onde está Deus quando chega a dor? Um dos melhores livros que eu já li. E o autor desse livro, Philip Yancey, ele começa a falar sobre os nossos momentos de dor, os nossos momentos de luta, dor física, dor emocional, as nossas crises, as nossas dores relacionadas a percas. E as pessoas ficam questionando, onde estava Deus nessa hora? Eu gosto da conclusão desse livro, já vou contar o final, que ele diz assim: Deus estava junto com você. Porque as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas não limitam o agir de Deus na nossa vida. A promessa de Deus de te guiar continuamente não estava condicionada a você estar bem. Quando ele diz continuamente, ele está dizendo, em todo momento eu vou estar com você, em todo momento eu vou andar ao seu lado. Se você quiser, em todo momento eu irei te conduzir. Se você olhar para o teu passado, há algumas semanas atrás, o irmão Júnior contou o testemunho dele aqui, né, Júnior? E falou de todo o milagre que Deus realizou na vida dele. É impossível olhar que lá naquele momento de dor do irmão Júnior, num leito de hospital, e eu falar que Deus não estava lá. Estava, porque o Júnior está aqui. E sem Deus ele não chegaria. Então essa promessa de Deus, ela se cumpre na sua vida. Deus vai te conduzir, vai te guiar continuamente. Se você estiver no erro, querido, não quer dizer que você está longe dos olhos de Deus. Se você estiver em falhas, e você clamar ao Senhor, o Senhor ele vai te ouvir. Porque a Bíblia diz assim, que todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se buscar a Deus, Deus te ouve. Se você não buscar, querido, e o texto nós falamos que o povo buscaria e clamaria ao Senhor. Se você não buscar, o Senhor ele vai estar te olhando. É lógico que as suas escolhas gerarão consequências, mas a partir do momento que você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, me conduza, Deus tem a promessa de te guiar continuamente, de estar com você, de te conduzir, de tirar você do lugar onde você está e te dar uma nova vida, de segurar na sua mão, como um pai, como uma mãe segura nas mãos de um filho. E essa é a primeira promessa desse versículo. Depois da vírgula do continuamente, ele diz assim, e o Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos. E aí eu vejo um Deus que além de me guiar, além de guiar você continuamente, é um Deus que sacia a sua alma. Pastor Valcir e pastora Débora sempre falam a respeito de questões emocionais, das doenças da alma. O texto nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor fartará a sua alma. E não só em alguns momentos, ele diz assim, até em lugares áridos, lugares de seca. Ele diz assim que se a sua alma estiver ferida, se a sua alma estiver passando por algum momento ruim, como o salmista já disse algumas vezes, o Senhor vai trazer fartura na sua alma, as suas condições emocionais. O Senhor ele quer tratar nisso, é uma promessa dele, querida, essa restituição. Porque nós vemos pessoas, e você talvez já viveu ou já viu, alguém que está lá acamado e passa pela medicina, pelos médicos, e não encontra nada na saúde física da pessoa, e é extremamente emocional. E o Senhor diz assim, que Ele irá tratar da sua alma. O Senhor ele diz assim, que Ele vai entrar aí no seu íntimo, no seu interior, nos lugares mais escondidos dentro de você, para te tratar de dentro para fora. Conforme o hino que nós cantamos, né? De dentro para fora, liberta o meu ser. É de dentro, é dentro de você o Senhor vai trabalhar, querido. Começa com um Deus que promete andar com você. Segundo, um Deus que promete tratar o seu interior. Meu amado, porque o seu interior é o que vai refletir no seu mundo exterior.
Mas o Senhor promete tratar você, saciar a sua alma, deixar você com uma alma farta, um espírito vitorioso, de alegria. O Senhor quer tratar você interiormente, o seu coração, querido. O Senhor vai fartar a sua alma. A Bíblia diz assim que Ele vai fortificar os teus ossos. O próprio profeta, ele diz assim, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, subirão até as alturas, correrão e não se fatigarão. Querido, é promessa de Deus, o Senhor fortificar os seus ossos. E aí eu quero falar de cura física. Porque muitos de nós, querido, passamos por situações onde já foram desenganados pelo médico, pela medicina. Mas o Senhor promete trazer cura física sobre a sua vida. O Senhor promete renovar as suas forças físicas. O Senhor sabe que você tem trabalhado bastante, que é só pela misericórdia de Deus que às vezes nós estamos aqui. Um dia aconselhando um jovem, um adolescente, ele disse assim: mas eu às vezes nós não estamos lá de coração aberto. Eu entendo que às vezes nós não estamos aqui, às vezes o cansaço quer que você fique na sua casa, é normal, você tem corpo físico. Às vezes você trabalha o dia todo, entrando às 5 da manhã, acordando às 4 e trabalhando o dia inteiro no sol quente. Eu gosto de dizer que se eu estou ministrando e eu vejo alguém bocejando, a única coisa que eu vou pensar, querido, é que você está cansado. Eu não vou pensar nada além disso, porque você está cansado. E aí você vem, ar-condicionado ligado, sentadinho numa cadeira almofadada. E às vezes um pregador que fala: a paz do Senhor, irmãos, e uma musiquinha de fundo dessa tocando. Não é para você cochilar não. Mas eu sei que você está aqui, é pela graça do Pai. É um Deus que te fortifica, querido. É um Deus que lá na sua casa, você está lá sentado, o inimigo quer não que você seja vencido pelo cansaço, mas você tem um Deus que prometeu fortificar os seus ossos. Você aguenta mais 1h20 sentado, ouvindo a palavra de Deus? Sim, em nome de Jesus, porque existe um Deus que fortifica os seus ossos. Porque nós temos forças, às vezes, para estar em outros lugares. E eu vou aqui me apropriar da palavra do pastor Valcir. Amado, você que está na sua casa já pode vir, já está liberado. Deixa Deus fortificar os seus ossos. Já é tempo de nós tomarmos posse dessa promessa, de um Deus que nos faz levantar, caminhar, andar e vir buscar a tua presença. Mas se eu estiver na minha casa, eu também falo com Deus. Fala, querido, mas se existe um lugar que eu creio, onde Deus se manifesta, onde o seu povo está reunido. Porque eu posso vir para cá cansado e eu me assentar de alguém que não está cansado, eu ficar junto de alguém que está animado e ele vai me animar. Mas se eu estiver cansado na minha casa, eu vou dormir. Querido, Deus fortifica os seus ossos. O Senhor toca na sua ferida, o Senhor te cura, o Senhor visita a sua vida e toda enfermidade sai em nome de Jesus. Você tem a sua alma farta, você tem os seus ossos fortificados, a sua força é restaurada e você é fortalecido. Para que você é fortalecido, querido? Para buscar ao Senhor, para levar pessoas a Cristo, para trabalhar na obra. Nós sabemos, quem sempre está envolvido aí nos trabalhos da igreja, sabe que é gratificante, né, Jonas? É gratificante, mas cansa. Às vezes, você está trabalhando, esses dias no meu trabalho, alguém disse assim: eu estou vendo que vocês estão com bastante eventos. Teve culto para as mulheres, para os adolescentes, para os homens, para as crianças. O culto das mulheres, teve 2 cultos no sábado, essa igreja estava lotada. E aí o pessoal que trabalha em organização, está aqui desde o sábado de manhã e vai embora depois das 11 horas da noite. Mas nós sabemos que no outro dia, o Senhor já renovou as nossas forças. Porque Deus, Ele fortifica os nossos ossos. Querido, abra mão de qualquer coisa. Você que é líder de célula, você que é auxiliar, você que tem ministério, abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão do ministério que Deus confiou nas suas mãos.
por cansaço ou por qualquer outra coisa, porque Deus fortifica os seus ossos. É promessa. Ou eu creio na palavra, ou eu creio na promessa, querido. Ou eu vou viver capengando por aí, me valendo de desculpas. Estou cansado, não posso, não vou. Querido, Deus prometeu fortificar os seus ossos, te levar às alturas como águia, que você correria e não se fatigaria. E aí, eu faço um desafio para todas as pessoas que trabalham e que se envolverem em algum trabalho. Eu sei que cansa às vezes, mas você não vê a hora de que tenha outra coisa para você fazer. E isso é promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos desejosos porque nós temos um mês previsto para o nosso face a face de homens. Amém? Os homens podem dizer um amém aí? E já há uma convocação para quem já fez o face a face. E lá você vai trabalhar. Mas é muito gostoso você falar que você vai trabalhar na obra. E você está nessa animação desde já. Você sabe, quem já trabalhou em face a face, sabe que é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Mas é muita coisa para o Senhor. E o Senhor fortifica os seus ossos, restaura a sua alma, fortalece a sua alma. Chega no último dia, você está cansado, mas os irmãos estão pulando, você está pulando no meio, porque é Deus que te fortalece. A Bíblia diz assim, que um dia Davi saiu para buscar a arca da aliança. A primeira vez que ele foi buscar, ele fez tudo errado, e pagou um preço por isso. Na segunda vez que ele foi buscar, ele fez todo o procedimento certo, tudo que deveria fazer. E a Bíblia diz assim que a alegria dele era tão grande, que ele vinha pulando perto da arca, que simbolizava a presença do Senhor. Todo o ritual, tudo aquilo que ele tinha que fazer para trazer a arca, fazia com que ele se gastasse um pouco. Existiam regras para se seguir. Mas quando estava na presença de Deus, ele pulava de alegria. Não tinha cansaço que fazia vencer uma alma farta na presença de Deus. Não tem cansaço que faça vencer, que possa vencer uma pessoa fortificada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. É promessa de Deus te guiar continuamente. É promessa de Deus fartar a sua alma. É promessa de Deus fortificar os seus ossos. É promessa de Deus também, querido, que você seja como um jardim regado. E ser como um jardim regado é algo maravilhoso. O Wagner trabalha com jardim, né, Wagner? E a coisa mais linda que você pode ver, uma das coisas mais lindas que nós vemos na criação de Deus, é um jardim regado. É um jardim bem cuidado. Um jardim bem cuidado é um jardim que floresce. Na Bíblia, quando nós falamos em Gênesis do jardim do Éden, não eram só flores, né? Eram os frutos também, era toda sorte de vegetação que havia. A Bíblia nos ensina, Deus nos promete que nós seremos como um jardim regado, que floresce, que dá fruto. Porque se você é guiado por Deus continuamente, se você está com a sua alma farta, se você está com seus ossos fortificados, pastor Alessandro, o resultado disso é nós sermos um jardim que dá fruto. Nós somos um jardim que dá fruto, um jardim regado, um Deus que está extremamente voltado para o seu povo, a ponto de fazer o seu povo florescer, de dar frutos, 10, 20, 30 e 100, Jesus diz na sua palavra. Um jardim regado, é um jardim que quem olha, olha, ali alguém que floresceu para Cristo. Quando nós éramos crianças não, porque na minha infância eu não cantava essa música. Mas se você foi criança na igreja, você cantou uma musiquinha que dizia assim: eu sou uma florzinha de Jesus. Eu cantei essa música depois de velhinho já, viu, gente? E isso traz uma verdade. Nós florescemos para Cristo. Nós somos regados. O Senhor nos faz gerar frutos, é promessa. É impossível que uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, com a alma farta e com os ossos fortificados, é impossível essa pessoa não gerar frutos. Ela vai gerar frutos. É promessa de Deus, querido.
Algum fruto você vai gerar de bênção para a vida de alguém. Você vai falar coisas e você vai ver pessoas sendo transformadas pelo seu testemunho, por aquilo que Deus fez na sua vida. Olha, antes aquela pessoa estava quase morrendo. Olha, antes aquele jovem, aquele homem estava perdido nas drogas. Olha, antes aquela mulher estava perdida na depressão, mas agora ela floresce. Agora é alguém que glorifica o nome do Senhor. Agora é alguém que busca a Deus. Agora é alguém que está ali depois de um dia de trabalho cansado, está lá buscando ao Senhor, aplaudindo, cantando louvores, recebendo palavra de Deus, ministrando sobre sua família. Amado, você será como um jardim regado e cuidado pelo Senhor. Amém? Você pode dizer um amém, amado? Você será como um jardim regado e cuidado pelo Senhor. E aí ele termina o versículo, porque depois tem muitas promessas. Ele termina dizendo assim: e você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Um manancial cujas águas jamais faltam. Manancial é uma fonte. Não sei quantos de vocês já tiveram a alegria ou a oportunidade de ver alguma nascente, alguma fonte. Existem alguns lugares, alguns pontos turísticos, né? A nascente do rio Tietê. Quem gosta muito de pescaria aí, já viu nascentes em algum lugar. E aí a Bíblia ela nos promete que nós seremos como um manancial, como uma fonte que nunca vai faltar água, cujas águas jamais faltam. A pessoa, quando ela está sedenta, querido, ela procura por água, amém? Quando ela está com sede, ela procura por água. Normalmente, né? A Bíblia ela diz assim, que além de você ser alguém que floresce, um jardim regado, você vai ser como um manancial. Fonte de água viva vai correr dentro de você. Era também uma promessa de Jesus. Aqueles que escutam a palavra de Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas, Jesus disse. Imagina como você como uma fonte inesgotável da presença de Deus, da bênção de Deus. Imagina você, as pessoas indo te procurar, as pessoas olhando para você e vendo, olha, dessa fonte eu posso beber. A Bíblia diz assim que um dos profetas, ao levar a palavra de Deus, uma mulher ela dizia assim: olha, eu vejo que a palavra do Senhor na boca deste homem é verdade. A Bíblia diz assim, que o profeta Samuel, quando o rei Saul, antes de ser rei, estava com um dilema para resolver, procurando ali as jumentas de seu pai. Eu ministrei isso uns meses atrás. O ajudante de Saul disse assim: olha, nessa cidade, em tal cidade, existe um profeta, um homem de Deus. Se nós formos nele, ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Imagina você como uma pessoa que vai ser procurada, porque de você flui rio de água viva. Porque você é uma fonte, um manancial, que jamais vai faltar água. Enquanto você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, jamais faltará água da sua vida. Jamais vai faltar em você a presença do Pai. As pessoas virão, as pessoas olharão em você e dirão: ali há uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus. Daquela fonte eu posso beber. Daqueles lábios eu posso ouvir a palavra do Senhor. Ali tem verdade. Ali a presença de Deus. É promessa do Senhor sobre a sua vida, querido. Isso são promessas que Deus disse que faria para o seu povo. Se você ler o livro, o capítulo 58 de Isaías, tem um motivo para Deus chegar nesse ponto. Mas esse ponto, Deus ele revela as promessas que Ele tem para o seu povo. Ele tem outras promessas. Ele diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Está falando assim que as suas gerações elas serão prósperas. Elas construirão. No capítulo 59 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida para o seu povo.
Mas, amado, que você entenda que existe um Deus que tem promessas para a sua vida e que Ele quer cumprir essas promessas em você. Um Deus que quer fazer um milagre acontecer na sua vida. Se você não sente, amado, a presença de Deus, existe uma promessa que diz que Ele vai te guiar continuamente. Peça isso. No íntimo do seu coração, fale: Deus, eu quero sentir esse conduzir do Senhor. Espírito Santo, eu quero sentir a Tua presença. Se você, amado, está passando por problemas na sua alma, é hora de você falar assim: Senhor, toca a minha alma, porque a Tua palavra diz que a minha alma pode ser farta, eu posso ser saciado na minha alma. Se o seu problema, querido, é enfermidade, é um cansaço aí que você não consegue vencer, vai sair em nome de Jesus. Você precisa vencer isso. Você na sua casa precisa vencer esse cansaço, em nome de Jesus. Toma posse da palavra, porque Deus prometeu fortificar os teus ossos. Deus prometeu fazer de você um jardim regado. Você precisa gerar frutos. Descubra o seu dom, querido. Peça para Deus mostrar para você qual é o seu dom. Procure a liderança, os pastores dessa igreja, os líderes de ministério, os líderes de célula. Se disponha: Senhor, eu quero ser usado, eu quero gerar frutos, eu quero ser como um jardim regado, cuidado pelo Senhor. Eu quero florescer, eu quero semear, eu quero ajudar de alguma forma, porque é promessa. E se você não está sendo usado por Deus, algo não está acontecendo, amado. Essa promessa precisa se cumprir na sua vida. E a promessa, ela diz assim também, que você será como um manancial. Sabe quando você está lá na sua casa, pensando assim: agora eu vou descansar, vou sentar um pouquinho, e alguém te liga pedindo um conselho, alguém te manda uma mensagem. Sabe o que isso quer dizer? É que você é uma fonte que não falta água. Você não é usado por Deus só quando você está aqui em cima ou aí embaixo. Você é usado por Deus quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está lá na sua cama já e alguém pede a tua ajuda. É porque essa pessoa olhou para você e falou assim: ali não vai me faltar água. Ali é um homem, uma mulher de Deus que tem algo para a minha vida. Amado, se deixe ser usado pelo Senhor, porque a promessa de Deus é usar a sua vida. Há promessas para você, sobre você, e elas vão se cumprir em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Com qualquer uma dessas promessas que você se identificou, eu quero que você coloque a mão no seu coração. O Senhor quer ministrar muito forte na sua vida, querido. O Espírito Santo de Deus quer guiar você continuamente. Se em algum momento você deixou de ser guiado, peça para o Senhor restaurar a sua vida, e Ele vai guiar você. O primeiro versículo que nós lemos diz assim, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Depois nós falamos que existe um Deus que te dá direcionamento, e estar debaixo do direcionamento de Deus é receber as promessas de Deus. Se você é direcionado por Deus, você caminha em promessas. Quem é direcionado por Deus caminha debaixo de promessas. O Senhor vai te guiar continuamente. O Senhor vai fartar a sua alma, saciar a sua alma. O Senhor vai fortificar os seus ossos. O Senhor fará de você um jardim regado. E o Senhor fará de você um manancial cujas águas jamais faltam. Comece a orar aos suas mãos. Aliás, erga sua mão direita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Querido, que você possa ir debaixo da graça de Deus, ter um restante de semana na presença de Deus, em nome de Jesus, de vitória, de alegria e de paz, em nome de Jesus.
Amém.